Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, a conversão dos pecadores e as almas do purgatório. Hoje, a Igreja celebra São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja. São João de Ávila, 1500 a 1569, foi ordenado presbítero, alimentou o desejo de ser missionário, mas seus dons de exímio pregador foram motivo para permanecer na região de Sevilha, na Espanha. Suspeito de heresia, foi levado por alguns anos à prisão, onde recebeu a graça de penetrar com profundidade no mistério do amor de Deus. Essa experiência tornou-se o eixo de sua vida espiritual e o tema central de sua pregação. Ele, pregador e mestre, soube unir a oração constante à ação apostólica. Oremos. Ó Deus, em São João de Ávila destes ao clero e ao vosso povo um mestre notável por sua vida santa e repleta de zelo. Dai à vossa Igreja também, em nossos dias, crescer em santidade pelo zelo exemplar dos vossos ministros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim
a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Jesus então disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, todo o discurso de Jesus, referindo-se ao pão vivo descido do céu, referindo-se à sua carne, que é verdadeira comida, e o seu sangue, verdadeira bebida, isto causou nos discípulos de Jesus e em grande parte da multidão que o seguiam um grande questionamento e também uma ruptura no seguimento a Jesus. Quando Jesus vai finalizando o discurso, eles chegaram a uma conclusão de que esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Eles julgou a palavra de Jesus como sendo de difícil assimilação. Eles não estavam compreendendo. Eles não queriam compreender. Eles não desejavam permitir que a palavra os transformasse, produzisse neles conversão. É isso que aconteceu naquele tempo e é isso que acontece nos dias de hoje. A palavra de Jesus, nos dias de hoje, ela tem pouca adesão, ou seja, mínima adesão, porque para aderir à palavra de Jesus se faz necessário uma conversão, uma mudança de vida. E do mesmo jeito, no passado, não se tinha o desejo da conversão, da mudança de vida, muito pior nos dias de hoje. Então, as mesmas dificuldades que Jesus encontrou na evangelização naquele tempo, se ele voltasse nos dias de hoje, novamente encontraria os mesmos problemas, embora mais revolta, porque quando se diz respeito a uma mudança de vida, quando se diz respeito a uma conversão, e principalmente vindo estas palavras da igreja, de lideranças da igreja, ali há uma grande ruptura, ali há uma grande confusão, uma grande perturbação, porque ninguém deseja mudança. Então Jesus, seguindo o Santo Evangelho,
sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Então, desde os tempos de Jesus até os nossos tempos, e a posteridade terá pessoas que não creem, terá pessoas que não aceitam Jesus, que não aceita a sua palavra. Então, por isso, há nos dias de hoje uma grande evasão da fé. Muitos abandonam a fé devido à conversão, à mudança de vida. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Então Jesus vai neste momento esclarecendo, colocando as evidências diante dos discípulos, vai como que pressionando os discípulos para ver se realmente irão caminhar com ele ou retrocederão. E, infelizmente, o que narra o Santo Evangelho é que, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele, não andavam mais com Jesus. Então Jesus diz aos 12: Vós também quereis ir embora? Olha a proposta, Jesus deixa livre a adesão à fé, o compromisso com Jesus, a conversão, a mudança de vida, a caminhada é de livre e espontânea de cada um. Somos nós que decidimos o que queremos, somos nós que buscamos aquilo que desejamos. Jesus nos deixa livre e, portanto, ele faz esta pergunta: vós também quereis ir embora? E aí Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Nesta profissão de fé de Simão Pedro, nós vemos aqui uma pessoa destemida, nós vemos aqui uma pessoa audaciosa, uma pessoa vivaz, que está disposto sempre a algo mais, está disposto sempre a dar um passo à frente. A ação de Simão Pedro. E ele faz essa magnífica profissão de fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E para nós reconhecemos Jesus, que tem palavras de vida eterna, ou nós simplesmente ignoramos,
simplesmente fazemos pouco, tratamos com indiferença? Como é a nossa atitude diante de Jesus? Será que, se Jesus nos desse esta liberdade hoje, perguntando a nós: e vocês também quereis ir embora? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa ação? De ir literalmente embora ou de conversar com Jesus? Ou de fazer uma reflexão para Jesus? A exemplo de Simão Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Será que tudo isso sairia de nossa boca se Jesus, ao menos, perguntasse: vós também quereis ir embora? Vós quereis encarar as dificuldades? Vós quereis encarar o sofrimento? Vós quereis encarar a tristeza, a dor? Vós quereis enfrentar a indiferença, o abandono? E aí, como nós reagiríamos diante desta situação? Simão Pedro, ele, vivificado, cheio do Espírito Santo, ele dá essa resposta a Jesus, fazendo a sua nobre profissão de fé. E nós vemos que somente um homem cheio do Espírito consegue dialogar com Jesus. Ou um homem possesso por um espírito de trevas pode reconhecer Jesus. Então nós vemos as duas situações. Simão Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele reconhece Jesus. Nós cremos firmemente e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então, que cada um de nós saibamos reconhecer Jesus na oração, no partir do pão, no mistério da Santa Missa, no mistério da Santa Eucaristia. Que o Senhor nos abençoe, fortaleça a nossa fé e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João de Ávila, rogai por nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de São João de Ávila, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.